Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. Gosto muito de contar a história das pessoas e eu acho que esse realmente é jornalismo, né? Porque a notícia vem a partir do que acontece na vida das pessoas, né? E a vida da gente vai junto com isso também. Dizem que jornalista é 24 horas, né? E realmente a gente acaba saindo da redação, entrando na redação e tu tá sempre vendo que tudo é notícia, né? Todo dia eu passava no jornal pra recolher as cartas deles, né? O material deles. Eu vi os guris sempre saindo pelos carros do jornal, reportagem. Eu sempre tive essa curiosidade, sabe? Eu pensei, deve ser um serviço muito show, né? Muito legal, né? Tá levando o pessoal, tá acompanhando, e eu sempre gostei de dirigir e tudo mais, né? Daí, numa dessas, eu comecei a conversar com, acho que era o João, naquela época, que era o chefe o gerente da logística. Daí ele, não, assim que pintar uma vaga, eu te aviso e tu traz um currículo teu. Daí deu certo, já pintou a vaga, eu vim aqui, preenchi a ficha tudo direitinho e chamaram pro grupo. Não, eu já trabalhava no setor, em redação, com um veículo segmentado dirigido ao setor de couro e calçados. E eu acabei vindo para a redação, porque eu vi que estavam selecionando, e me candidatei a essa vaga. Na época, o Franz era o diretor de redação. E fiz um teste, logicamente, fiz pauta lá no calçadão. Me lembro que entrevistei o pessoal, escrevi e depois me chamaram e me ofereceram uma vaga de editor de geral na época. Contar histórias dos outros, mas que acabam sendo, de alguma maneira, as suas também. E o papel do repórter é um pouco isso. Neste que é o primeiro podcast da série A Notícia, na voz de quem estava lá, esse lado do jornalismo fica muito evidente e a pergunta é: dá para deixar a própria vida de lado, entre aspas, para contar a vida de outras pessoas? Eu sou Marina Mendes e esse é o podcast A Notícia na voz de quem estava lá. Aqui nessa série a gente vai te transportar para momentos importantes destes 60 anos do jornal NH de Novo Hamburgo, mas quem vai contar essas histórias vão ser as pessoas que realmente estavam nessas coberturas. Entre uma misteriosa casinha no canto de uma praça, passando pela admiração por um gigante ar-condicionado do jornal e chegando até a cobertura de uma enxurrada de verão que mexeu com muita gente, no episódio de hoje, as diferentes histórias que moram em uma só notícia. Sou Suzy Mello, tenho 30 anos de jornalismo. Eu me formei há muitos anos e na realidade eu estou no jornalismo há praticamente 30 anos, né? Dentro do Grupo Sinos eu já passei por outras redações e pela redação do jornal NH eu estou há 12 anos. Mas no jornal NH é uma coisa assim muito pulsante, é uma bendita cachaça do dia a dia, né? Que tu chega aqui, tu nunca sabe o que vai acontecer e quando tu vê, tu tá muito envolvido aqui dentro e as pessoas ficam muito curiosas para saber o que a gente faz, como é que as coisas acontecem e é isso, assim, acho que o jornalismo tá na veia da gente, né? Depois que tu entra. Como falou a Suzy, esse primeiro episódio aqui é pra gente falar da comunidade e, claro, da relação das pessoas com o jornal. Mas antes da gente contar a primeira história de hoje, a gente precisa ouvir o que a Arlete Biazibete tem para dizer sobre esse olhar comunitário. E a participação da comunidade, isso eu acho muito legal, assim, a pessoa ligar e se sentir parte da notícia, de querer se ver no jornal, de o que estar no jornal ser verdade a partir do momento em que está no jornal. Então, se torna verdade, o jornal dá veracidade, inclusive ao fato. Se não estivesse no jornal, tinha aquela sensação de que não tinha acontecido tal episódio. Ou outras vezes em que as pessoas ligam e precisam de um leite especial, ou demandam o conserto de um buraco de rua, ou ainda um atendimento de saúde que é mais grave, a pessoa que diz que está há tanto tempo aguardando uma consulta médica, um exame diferenciado, e a partir da abordagem
no jornal, do levantamento desse assunto, que o jornal vai ouvir a fonte, vai ouvir a Secretaria da Saúde, ela tem essa demanda atendida. E isso não tem preço, é o que é o diferente, assim, tu perceber que tu foi útil para uma pessoa, para uma causa. Isso está muito também de acordo com o que é o pensamento do Jornal NH, do Grupo Sinos em si, porque é um jornal, se intitula um jornal comunitário. Isso é comunidade. Tente imaginar, o telefone toca no meio da redação. E essa redação é onde está a repórter Suzy Mello, que até aquele momento era uma jornalista que estava só começando no jornalismo diário. E daquele telefonema surgiria a sua primeira reportagem. Mas isso ela não esquece. Minha pauta era a seguinte: Suzy, tem que ir no bairro, acho que era Boa Vista, e tem uma casinha ali. E a gente quer descobrir o que é aquela casinha na ponta de uma praça. Porque alguém ligou, comentou, né? Chegou essa informação na redação de que tinha essa casinha, mas não tinha nada identificado, né? E eu saí da redação com a máquina, né, pendurada, e fui. Eu andei no tempo que eu estou no grupo, eu já andei de ônibus, já andei de Brasília, de Kombi totalmente fechada, depois de Kombi aberta, assim, que tu enxergava o movimento, né? E depois daí vieram os outros carros. Quando chegou o ar-condicionado, um carro com ar-condicionado, nossa, se sentiam os caras, né? Era como se fosse de limusine. Estamos indo de limusine, andando de carro com... Nossa, era muito legal, assim. Cheguei lá na casinha, não tinha ninguém na casinha. Só como é que era essa casinha? Era um quadradinho, gente, era um 3x4, assim. De madeira? Não, de material, né? Material bem na pontinha. Ela existe até hoje. As casas eram muito grandes, todas fechadas, assim. Eu pensei, meu sais, como eu vou perguntar o que é essa casinha? Comecei a apertar num botãozinho de um... Oi, sou Suzy, do Jornal NH. Nós estamos tentando descobrir o que é essa casinha aqui na pontinha dessa praça. Ai, só um pouquinho. Ai, daí tá, né? Ai, tem que vir mais tarde. Ok. Acho que vi umas 2 casas, 3 casas, até descobri que aquela casinha na ponta eram os moradores que tinham se unido para fazer uma parte de segurança. E essa foi minha primeira pauta. Contar que aquela casinha foi uma iniciativa dos moradores. Que era uma guarita. Que eles estavam construindo. Uma guarita para que ali ficasse uma pessoa cuidando do movimento no entorno. Agora, essa guarita ainda existe, nessa parte de segurança. Agora tem até umas casinhas de cachorro ali em roda, né? Então, essa foi a minha primeira pauta na redação do Jornal NH. Agora eu convido você que está ouvindo para se transportar no tempo junto comigo. Era dia 27 de fevereiro de 2011, um domingo. E essa história vai ser contada por 3 pessoas. A editora Arlete, a repórter Suzy e o motorista Tassiano. Eles vão nos guiar pelos acontecimentos daquele dia, ou melhor, daquele final de tarde, que tinha tudo para ser super normal, mas não foi. Nós estávamos trabalhando naquele domingo de tarde. 2011. Foi num domingo, eu estava de plantão aquele domingo. A capa encaminhada, o jornal encaminhado, tudo se esquematizando para ser um domingo como outro qualquer, digamos, sem um impacto de uma notícia tão diferente. Então, dentro do planejamento. E foi perto da hora de eu ir embora. Estava quase indo bater o ponto para ir embora. Quando, no final da tarde, nas rondas que se fazia, né, e que se faz ainda na polícia, enfim, com os brigada, polícia civil, bombeiros, enfim, se constata que houve uma situação diferenciada em Sapiranga. Daí tocou o telefone o pessoal da redação dizendo que a gente tinha que subir até Dois Irmãos porque tinha acontecido deu uma enxurrada lá. Então foi em fevereiro de 2011 que essa tragédia aconteceu numa cascata, né, entre Dois Irmãos e Sapiranga. E a situação não era nada bonita, assim, já se falava até na possibilidade de mortos, de pessoas desaparecidas. A gente nem sabia direito o que era. Eu disse, tá, desce aí, vamos lá. Daí a gente pegou e subiu até Dois Irmãos. Daí quando chegou, acho que tinha umas 7 pessoas ilhadas lá, a gente ficou acompanhando. E foi uma corrida e uma perplexidade, porque como assim enxurrada, a água que chegou,
E se imaginava no início que pudesse ter rompido uma barragem? Essa enxurrada, tinham pessoas curtindo, né, aquele verão, e a água desceu muito forte. E foi levando todo mundo, todos que estavam por ali, né. Nesse meio tempo, assim, a gente enfrentou a dificuldade de comunicação, que sim, tinha celular, mas o sinal não era bom. E não pegava o telefone, a gente tinha que subir até um ponto, pegar o telefone, passar as informações pro pessoal da redação, aí voltava até o acidente. Foi resgatado mais um, daí a gente voltava até o ponto onde pegava o telefone, passava as informações, retornava. Então, se dependia que eles encaminhassem de lá informações, nem nós conseguíamos de bombeiros outras informações que estavam no local, mas no local não pegava telefone. Até fotos também, eu sei que o Fábio Winter, o fotógrafo naquela época, ele tinha que passar, acho que era um cartãozinho de foto. Eu tive que vir até Dois Irmãos, ali na cidade, Dois Irmãos, esperar, acho que foi o Gil, pegou um carro do grupo, foi até Dois Irmãos, encontrei ele no local. Passei o chipzinho de foto para ele trazia as fotos para Novo Hamburgo. Essa era a logística que foi imaginada, que envolveu repórter, que envolveu fotógrafo, que envolveu motorista. Então, essa situação que a gente falou do trabalho conjunto e o desafio que é de todos. Sempre tentava deixar o carro pronto para sair e tentar ao mesmo tempo não atrapalhar ninguém, não atrapalhar o pessoal da imprensa que estava ali, não atrapalhar os bombeiros que estavam trabalhando. Nem os policiais, nada, sabe? E aquilo acho que foi até umas 4 da manhã a gente passou aquela noite. Teve realmente 2 pessoas mortas. Pessoas que estavam não na água, mas acampando, do ladinho, conversando. E muitas se machucaram, se afogaram. E essas 2 acabaram morrendo, né? Nessa tragédia. Então foram várias etapas dessa reportagem, até chegar à conclusão de como que foi também o restabelecimento, o conserto, a limpeza das ruas. E nesses rescaldos, daí foi o que aconteceu comigo, também com o fotógrafo Diego. Nós fomos num dos rescaldos em Santa Maria do Herval, lá já tinha sido resolvido, mas Santa Maria do Herval foi muito atingida. E vários jornalistas vendo porque não tinham pontes para passar, precisavam de equipamentos para retirar a lama, e eu realmente me atolei na lama. Como assim? Eu estava com uma bota. A famosa galocha da redação. Da redação. E eu fui para um lado e botei o pé e meu pé ficou. Eu levantei o pé, a bota ficou e meu pé entrou em outro barro. E eu fiquei até a metade da perna com barro. Daí volta a solidariedade de um senhor, um morador da proximidade. Quando eu consegui sair, o meu colega ainda registrou tudo fotograficamente, né? Para tirar o sarro, para voltar para a redação. Para assim, ninguém esquecer. Para ninguém, olha como ficou a Suzy depois dessa pauta com barro, né? E esse senhor me deu um banho literalmente de mangueira, porque ele não tinha como tirar, né? Passou a mangueira na minha perna para baixo, me emprestou um chinelo e eu voltei para a redação, assim, né? Com a metade da perna encharcada, limpinha, né? Voltei para redigir, né? Ainda, né? Bom, e essa videocacetada da Suzy mostra pra gente que nem tudo são tristezas, apesar dessas pautas terem um peso bem desafiador para carregar. E o Tassiano tem uma história dessa noite com o Fábio Winter, fotógrafo, que vai estar aqui no podcast com a gente nos próximos episódios, e essa história não podia ficar de fora. Eu estacionei o carro no local, no meio do mato, porque eu tinha que deixar o carro meio que espaço pro pessoal dos bombeiros passar, pros caminhões, né? E eu coloquei o carro meio assim, no meio do mato. E eu não reparei que no lado do carro, não vi que no lado do carro tinha um buraco. Tipo um barranco, assim. Um barranco, assim. Um buraco, assim, no meio do mato tinha um buraco. E o Fábio Winter foi no carro, acho, pra trocar o equipamento, alguma coisa. E quando eu vi ele me caminhando em direção ao carro, ele afundou. Sumiu o Fábio. Não. Daí eu só vi e pro Fábio sumir, né? Ele ainda brinca, né? Aquele grande tamanho todo. Sim, uns 2 metros, né? Eu só vi que daqui a pouco apareceu aquela máquina na janela, assim, né? E alcançando aquela máquina, sabe? Aquela pessoa pedindo ajuda para tirar ele do buraco. Uma história bem engraçada, cara. Comunidade, o tema desse episódio. Antes da gente encerrar, eu preciso trazer mais uma historinha, porque o fato do jornal ser tão ligado à comunidade fez gente até se tornar jornalista. Isso mesmo. Quer dizer, bom, foi mais ou menos assim que aconteceu.
É incrível, né? Mas era assim, eu conheci o jornal lá na Frederico Link, quando eu fui visitar com a escola. O seu Feijó me atendeu e eu fiquei muito encantada por aquele senhor que amava o jornalismo e que falava com isso com muita propriedade. Depois disso, eu tinha uma professora que me incentivou muito no jornalismo. E eu caí aqui com meu pai para uma entrevista, porque eu sempre fui ligada, assim, sempre dancei, participei de grupos de canto coral, né? Então a gente veio aqui fazer uma entrevista. E eu me encantei que isso aqui era enorme e tinha um ar-condicionado maravilhoso. Eu achei aquilo o máximo. E tinha sempre uma repórter na recepção, que depois virou minha amiga. Ela era tipo uma repórter de comunidade. As pessoas tinham um problema de buraco na rua, tu não chegava a ligar. Tu vinha aqui, relatava pra repórter e ela colocava. Eu achei que se faz hoje com o WhatsApp, digamos assim. Exatamente. As pessoas batiam, as pessoas ainda têm essa relação muito próximas, né? Mas as pessoas batiam aqui, visitavam o grupo, né? E faziam essa troca direta com o repórter. Eu acho que isso era muito legal. Isso me encantou muito. Dada essa entrevista e tal, com um repórter que foi muito querido também, eu resolvi fazer jornalismo. É isso mesmo que você ouviu. Por causa disso, ela resolveu fazer jornalismo na faculdade. E aí veio a contratação do Jornal NH, que naquele momento ainda não era como repórter. Foram 3 anos passando por outras áreas dentro da empresa, até que a Tayla foi parar na redação. Mas a gente fazia tudo assim, notinhas, alguém ligava, ou tu fazia alguma coisa de alerta de uma matéria de alguém, sabe? Foi mais uma observação. Foram 3 meses nesse estágio. E depois a contratação, depois de 3 meses, a gente não ficava muito tempo em estágio, sabe? A gente ficava um tempo ali e depois ia. Pra editoria de geral eu fui. Experimentava um pouco, quando via que estava pronto, voa passarinho, assim. Isso aí, era mais ou menos, e é bem assim, sabe? E é legal porque os editores te davam essa liberdade de criar muito. Te ensinavam muito, né? Aquela coisa de botar do lado e ensinar muito, foi minha grande aula, né? Que a universidade te dá a base, mas quem te dá a corrida toda de como é, certo, né? É aqui mesmo. Bom, a Tayla vai voltar aqui no podcast nos próximos episódios para contar um pouco mais sobre o trabalho que ela fazia no Jornal NH. O podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá chega ao fim do seu primeiro episódio. O próximo vai trazer mais detalhes que você ainda não ouviu sobre os bastidores da editoria de esportes, com convidados que têm histórias ótimas para contar. Eu sou Marina Mendes e te encontro na próxima. Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissul e o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira Rio.